Por que algumas pessoas se afastam quando você muda? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que muitas pessoas vivem no processo de despertar da consciência. Além de falarem que é um caminho muito solitário. Talvez você tenha percebido que desde que começou a mudar, algumas pessoas começaram a se afastar. Talvez conversas que antes faziam sentido já não fazem mais. Talvez ambientes que antes pareciam normais agora pesam. Talvez você esteja começando a dizer não para coisas que antes aceitava em silêncio. E isso tem mexido com algumas relações. E sabe o que eu quero te dizer hoje? Talvez você não esteja perdendo pessoas. Talvez você esteja se realinhando. Porque existe uma coisa muito importante que acontece quando começamos a despertar. Nós mudamos. Mudam nossas escolhas, mudam nossas tolerâncias, mudam nossos limites, muda aquilo que aceitamos, muda aquilo que já não conseguimos mais fingir que está tudo bem. E isso inevitavelmente muda os relacionamentos. Porque muitas vezes as pessoas não estavam acostumadas com a sua essência, estavam acostumadas com a sua adaptação, com a sua versão que aceitava tudo, com a sua versão que se calava para não desagradar, com a sua versão que carregava tudo, resolvia tudo, compreendia tudo, mas esquecia de si. E quando você começa a mudar, isso mexe no sistema. Porque algumas pessoas se beneficiavam da sua falta de limites. Outras estavam acostumadas com a sua necessidade de aprovação. E algumas simplesmente não reconhecem mais quem você está se tornando. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje. Será que você mudou ou será que apenas começou a voltar para quem realmente é? Porque despertar não é virar outra pessoa, é parar de abandonar a si mesma, é começar a perceber o que dói, o que pesa, o que já não combina com a tua alma. E eu sei, às vezes isso dói. Dói perceber que algumas relações não acompanham. Dói sentir distância. Dói perceber que algumas pessoas amavam a tua disponibilidade, mas não a tua verdade. E aqui existe uma grande maturidade emocional do despertar. Entender que nem toda perda é perda. Algumas coisas são realinhamento. Algumas relações não acabam porque você ficou ruim. Elas acabam porque você deixou de caber em um lugar pequeno demais para a pessoa que você está se tornando. E isso não significa raiva, prepotência, não significa superioridade, não significa ser melhor que ninguém, não significa julgamento, significa apenas consciência. Porque você começa a se respeitar. Nem todo mundo consegue permanecer quando isso acontece. Quando você cria limites, nem todo mundo gosta. Quando você para de se diminuir, algumas relações deixam de funcionar. E tudo bem, nem todo mundo vai caminhar com a sua nova versão. E talvez isso faça parte do caminho. Porque algumas pessoas entram na nossa vida
para ensinar, outras para compartilhar, outras entram para apoiar e algumas simplesmente caminham até onde conseguem. Mas existe algo que eu quero que você lembre hoje. Não diminua a sua luz para caber em relações que só funcionavam quando você estava desconectada de si. Você não precisa voltar a ser quem você era para não perder pessoas. Você só precisa continuar sendo honesta com quem você está se tornando. E talvez a frase de hoje seja essa: quando você muda, nem todo mundo consegue caminhar com a sua nova versão. E tudo bem, porque aquilo que é verdadeiro encontra um jeito de permanecer. Seja você. Essa é a sua missão.